Olá, o papo da firma. O Lula está criando uma nova versão do mensalão para comprar deputados, mas jurando que é a nova versão do orçamento secreto. A notícia do dia é: Lula usa 3 bilhões do SUS para bancar o novo orçamento secreto. Ele cria um programa, um protocolo, coloca 5 milhões de reais por deputado federal e 18 milhões por senador, para premiar quem apoiou o governo no orçamento e no arcabouço. A alegação é de que o dinheiro seria liberado aos estados e municípios para custeio de obras. Mas na prática, o critério para a liberação dos recursos será o apoio político, ou seja, o voto do deputado. O que é isso? A questão: por que o Flávio Dino, quer a transparência? Por que o Lula está choramingando com o orçamento secreto? Por que a imprensa brigou com o orçamento secreto? Por que a Carmen Lúcia, a presidente do STF, disse que não podia ter orçamento secreto? Por que o PT tanto odiava o orçamento secreto? Porque o orçamento secreto impedia o presidente de comprar o Congresso, impedia o presidente de comprar os deputados, impediu o presidente de comprar os senadores. Aí o Lula queria comprar o Congresso de novo, queria comprar os deputados de novo, queria comprar os senadores de novo. Aí, ou seja, ao contrário do que a imprensa diz, orçamento secreto é uma coisa positiva, uma coisa boa. Orçamento secreto era o que impedia o presidente de comprar o Congresso, de comprar os deputados, os senadores. Aí que eles falam: mas o orçamento secreto é ruim. O orçamento secreto é ruim. Mas o Lula sabia que o orçamento secreto era ruim para ele. Sabia que o orçamento secreto era ruim para os políticos em geral. Aí o que o Lula fez? O Lula fez o seguinte: o Lula ouve só o ministro da Saúde. O ministro Alexandre Padilha está orientando os parlamentares aliados a instruir os prefeitos a pedirem repasses pelo protocolo digital do Ministério da Saúde, sem indicar o nome do senador ou deputado responsável. Ou seja, o deputado faz a emenda, mas aí o prefeito vai lá e faz a requisição do sistema. Aí o Lula sabe que o prefeito é ligado ao deputado, aí o Lula libera. Ou seja, o que o Lula está fazendo? O Lula está fazendo a mesma coisa do mensalão. O Lula volta a comprar o Congresso. O Lula volta a comprar os deputados. O Lula volta a comprar os senadores. O Lula volta a comprar o legislativo. O Lula volta a comprar o executivo. No caso, o legislativo, ou seja, o Lula está criando o mensalão 30, o mensalão 10 era o mensalão do PT, o mensalão 20 era o orçamento secreto, que impedia o presidente de dar dinheiro para o Congresso. Mensalão 30-20 2023 é a volta do mensalão. O Lula está dando dinheiro de novo para o Congresso. Aí, ouve o que o Lula fala: deputado, eu tô aqui, eu liberando dinheiro. Aí, se o deputado não votar, o Lula não libera. Ou seja, o Lula está criando o mensalão 30. 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 O Lula está